Está no ar o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ao resumo das notícias de hoje. OAB une forças com a ABRAT e obtém vitória importante na Câmara para os advogados trabalhistas. Ordem defende fim de detetor de metal e revista a advogado em fóruns e tribunais. Marcos Vinícius reivindica fixação de honorários dignos para a advocacia ao relator do novo CPC. Conselho Federal ajuiza ação no Supremo contra a lei que restringiu concurso para cartórios no Piauí. E ainda, Caixa atende pleito da advocacia sobre procuração para que seja liberado o alvará de pagamento em nome do profissional. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, porque o programa está só começando. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, obteve uma importante vitória na Câmara dos Deputados em favor da advocacia. A OAB conseguiu reunir o número de assinaturas suficientes de parlamentares para derrubar o recurso que tramitava contra o projeto de lei que estende os honorários de sucumbência para os advogados que militam na Justiça do Trabalho. O artigo 791 da CLT, promulgado em 1943, prevê que é possível ingressar na Justiça do Trabalho sem um profissional da advocacia. É por isso que advogados trabalhistas lidam diariamente com o desgaste de não receber honorários de sucumbência. Mas essa situação pode ser revertida. A Ordem dos Advogados do Brasil, com o apoio da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, juntaram esforços para conseguir a aprovação do projeto que estende os honorários sucumbenciais aos advogados trabalhistas. OAB e ABRAT comemoram porque a matéria vai ser encaminhada ao Senado. Uma vitória histórica da advocacia trabalhista em nosso país. O Conselho Federal da OAB, braços dados com a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a ABRAT, conseguimos derrubar o recurso que tramitava na Câmara dos Deputados contra a aprovação na CCJ dos honorários dos advogados trabalhistas. Não tem o menor sentido esta discriminação em relação aos advogados dos trabalhadores. Os trabalhadores não são cidadãos de segunda classe, muito menos a Justiça do Trabalho é uma justiça menos importante do que as demais. Logo, os honorários dos advogados devem ter igual tratamento, seja em relação às empresas que litigam na Justiça Civil, seja em relação aos trabalhadores que litigam na Justiça do Trabalho. Com essa lógica, com este princípio, a OAB está firme na luta pelos honorários que agora vão ao Senado Federal e esperamos, o quanto antes, o mais breve possível, ter esta aprovação legislativa que venha trazer justiça e, por fim, a discriminação em relação aos advogados que militam na Justiça do Trabalho. O projeto é de 2004. Há quase 10 anos, os advogados trabalhistas esperam por uma mudança. A CLT foi promulgada em 1943. De lá para cá, o direito do trabalho ficou mais complexo. Hoje em dia, são raras as ações iniciadas sem um advogado. O projeto de lei 3.392 de 2004 obriga a presença do advogado em todas as causas trabalhistas e, consequentemente, prevê o direito de honorários de sucumbência, como já acontece na Justiça Comum. Hoje existem várias leis esparsas, fora CLT, nós temos mais de 400 súmulas do TST, então é muito complicado exigir que o empregado conheça essas súmulas e conheça todo o arcabouço jurídico do direito do trabalho. Inclusive o TST, por meio da súmula 425, determinou que os recursos do TST e as ações cautelares e mandados de segurança tenham obrigatoriamente a presença de um advogado. Então, como a legislação está lenta e não soube se adaptar à evolução do direito do trabalho, a jurisprudência se adaptou, percebeu, foi sensível e hoje, para você protocolizar, interpor um recurso no TST, você precisa necessariamente de um advogado. Fernanda destaca que quando os advogados começarem a receber honorários de sucumbência, os empregados também serão beneficiados. Hoje o empregado tem que tirar do próprio bolso e arcar com os honorários contratuais.
O que a gente percebe é que, com a previsão de que teremos honorário de sucumbência, os honorários contratuais tendem a baixar e os empregados vão pagar menos de honorários, o que é muito bom, já que o empregado, geralmente, quando vai procurar a Justiça do Trabalho, ele está numa condição de desemprego, está numa condição de miserabilidade, uma condição de estar recebendo o seguro-desemprego. Hoje, a maioria dos trabalhadores que ingressam no Justiça do Trabalho são desempregados e pagar honorário, ainda ter que forçar que ele pague honorário contratual é uma injustiça social muito grande. Não é só um interesse corporativo da Ordem dos Advogados do Brasil e da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, OAB e ABRAT, trabalham em conjunto, em benefício da sociedade, né? E em benefício do trabalhador. Veja que o trabalhador, mesmo se o trabalhador é vencedor na demanda e tem uma ordem judicial, uma sentença determinando o pagamento de 100% dos seus direitos, o que dificilmente acontece, diga-se de passagem, o trabalhador perde. Ora, como pode ser vencedor em 100% daquilo que ele tem direito e perder? Óbvio, porque é desse valor que a decisão lhe concede, direito do trabalhador, que ele vai tirar o pagamento do advogado. Olha, o advogado tem que receber os honorários, né? Todos nós trabalhamos e somos remunerados por isso. O advogado também. Então não é possível, né, que na Justiça do Trabalho nós não tenhamos honorários de sucumbência. É um benefício para toda a sociedade, para os trabalhadores, para toda a sociedade e também para os advogados. A resistência por parte dos empregadores é grande, já que eles têm sido os maiores beneficiados com a atual legislação. Se nós estamos entrando com uma ação cobrando apenas salários, ele tem que tirar de até 30%, os honorários contratuais nos trabalhos são até 30%. Então, até 30% daquilo que ele recebe, que é algo que ele trabalhou, que ele tinha direito, ele repassa para o advogado. Se nós tivéssemos os honorários de sucumbência, o empregador arcaria com parte desses honorários, o que é muito justo, porque o salário já era para ter sido recebido, é um direito constitucional do empregado e o empregador acaba se beneficiando da realidade judiciária do país, porque ele paga depois o que já deveria ter pago, apenas acrescido de correção monetária e juros de mora, o que incentiva ainda mais a inadimplência e essa negligência com os direitos trabalhistas. A gente acredita que essa previsão de pagamento dos honorários de sucumbência, inclusive, vão ajudar a que os empregadores pensem duas vezes antes de negligenciar os direitos dos trabalhadores. Porque vai ter não uma punição, mas vai pagar algo a mais se entrar na justiça. Daqui a pouco, depois do intervalo, Ordem defende fim de detetor de metal e revista a advogado em fóruns e tribunais. E ainda, Marcos Vinícius reivindica fixação de honorários dignos para a advocacia ao relator do novo CPC. Se a Constituição Federal prevê em seu artigo 133 que o advogado é essencial à administração da justiça, como pode ele ser classificado de visitante ao adentrar nos edifícios dos tribunais brasileiros? Esse é o questionamento da OAB contra as revistas feitas em advogados com detetores de metal. Para o presidente nacional da Ordem, o fato de, em muitos tribunais, o advogado ser identificado como visitante no crachá viola a premissa de que não deve existir hierarquia entre o profissional da advocacia, o membro do Ministério Público e o magistrado. O Estatuto da Advocacia é claro ao afirmar: não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Mas na prática do direito não é isso que se observa. O que se vê é uma violação gravíssima do chamado princípio da paridade de armas. Porque enquanto o juiz e o Ministério Público geralmente têm uma relação muito mais próxima, o membro do Ministério Público tem acesso irrestrito aos ambientes das varas judiciais, ao gabinete do juiz, ao advogado, muitas vezes esse acesso é inclusive vedado. Tem muitos advogados, tem muitos juízes que não recebem um advogado, embora haja expressa decisão do CNJ dizendo que isso é ilegal.
mas a gente ainda vê isso muito acontecer. A própria organização das salas de audiência, Daniela, ela revela uma disparidade nesses poderes, nessa guerra entre poderes. Porque enquanto o Ministério Público fica em um degrau elevado ao lado direito do magistrado, até simbolicamente o braço direito, o advogado fica um degrau abaixo ao lado das partes. Então já começa por aí, pela própria prática forense, uma violação expressa deste princípio. Outra situação que também revela a violação da premissa de que não deve haver hierarquia entre magistrados, juízes e advogados ocorre quando o profissional da advocacia é submetido ao detector de metal para entrar em fóruns e tribunais. Em visita ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o ministro Corregedor Nacional de Justiça, Francisco Falcão, defendeu o fim dessa prática. O ministro anunciou na Ordem dos Advogados do Brasil a sua posição contrária a que somente advogados sejam revistados nos fóruns e nos tribunais. Porque se todos são seres humanos e se não há hierarquia entre advogado, juiz e Ministério Público, ou se faz a vista, ou se faz a revista em todos, ou não se faz a revista em nenhum. E, portanto, essa posição, que é uma posição que afirma uma igualdade, uma ausência de hierarquia entre as três funções essenciais da justiça, é importante para demonstrar a altivez e a importância da profissão do advogado, porque o advogado, ele patrocina o cidadão em juízo, e o cidadão não é menos importante do que o Estado. Então, para demonstrar que o cidadão não é menos importante que o Estado, logo o advogado não pode ter uma relação hierárquica inferior em relação aos juízes e aos membros do Ministério Público. O assunto tem sido discutido pelos conselheiros do CNJ e ainda deve ser colocado em votação para que o Conselho se manifeste sobre a prática. É uma medida extremamente constrangedora, né? Principalmente para a carreira do advogado. A profissão do advogado está citada diversas vezes na Constituição e o artigo 133 da nossa Constituição diz que o advogado ele é essencial à administração da justiça. Então, entendo respeitosamente como um grande desrespeito, inclusive, ao advogado e uma grande mácula à isonomia e a inexistência de hierarquia entre esses atores do direito, que é uma magistratura, o Ministério Público e o advogado, se exigir tal procedimento do advogado. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil reivindicou, junto ao relator do projeto do novo Código de Processo Civil na Câmara dos Deputados, a fixação de honorários de sucumbência dignos para a advocacia nas causas contra a Fazenda Pública Nacional. No encontro com o deputado Paulo Teixeira, relator do novo Código de Processo Civil, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado, reivindicou acerca dos honorários advocatícios de sucumbência contra a Fazenda Pública. Demonstramos ao relator do novo CPC que não admitimos um tratamento diferenciado quando a Fazenda Pública for vencida ou vencedora em relação aos honorários nos processos judiciais. Há de ter um tratamento com igualdade, com isonomia, e queremos evitar o aviltamento dos honorários. Queremos uma redação do novo CPC que proteja principalmente os advogados menores, os advogados início de carreira, aqueles que trabalham em causas de pequeno porte, principalmente estes colegas que mais necessitam da nossa entidade. Estamos lutando para que o novo CPC preserve honorários advocatícios dignos, percentuais que sejam compatíveis à importância do trabalho profissional. O texto inicial do novo Código de Processo Civil foi elaborado por uma comissão de juristas formada no Senado e pretende modernizar a legislação, já que o CPC atual é de 1973. As principais mudanças têm como objetivo agilizar o processo civil, diminuindo o número de recursos e instrumentos protelatórios em geral e incentivando resoluções de conflitos por meio de conciliação. O projeto original foi aprovado no Senado no fim de 2010 e deve voltar à casa após a análise na Câmara. A participação da Ordem dos Advogados em todas as etapas da formação da nova redação do CPC foi destacada pelo deputado. Ela participou em todas as fases, no Senado, depois aqui na Câmara,
e participou de um grande debate que resultou num acordo entre o governo e a Ordem dos Advogados do Brasil, debate esse que concluiu a definição de uma tabela de honorários quando o advogado ganha uma causa contra o Estado brasileiro, né? Hoje, a realidade atual é que quando o advogado ganha uma causa contra o Estado brasileiro, os honorários fixados são simbólicos e agora passarão a ser fixados honorários que remunerem decentemente os advogados. Então nós conseguimos concluir uma tabela, o governo cedeu e nós temos agora a apresentação de uma tabela muito boa. Atualmente, os honorários são fixados de acordo com a causa e pagos pela parte perdedora. Pelo código em vigor, nos processos em que o governo for condenado, os honorários são determinados pelo juiz. Mas o projeto do novo CPC cria uma tabela de remuneração conforme o valor da causa, com percentuais que variam entre 1% e 3% para ações acima de 100 mil salários mínimos e entre 10% e 20% nas de até 200 salários mínimos. Segundo o deputado, 90% das reivindicações feitas pela OAB já foram atendidas, mas a Ordem espera que todas elas sejam acolhidas. A Ordem dos Advogados do Brasil pretende que 100% das nossas reivindicações sejam acolhidas. Por isso que fomos ao gabinete do relator, porque todas as propostas da entidade são ideias em favor da sociedade, em favor da justiça, em favor da advocacia e, portanto, fomos postular ao relator do CPC o acolhimento de todas as propostas da entidade para o novo Código de Processo Civil. O relator do novo CPC entendeu e se comprometeu com a OAB para colocar no texto da redação final do Código as exigências da entidade dos advogados. Nós temos aqui representados todos os advogados brasileiros e nós não queremos errar nessa formulação. Portanto, toda a reflexão que a Ordem dos Advogados nos traz são reflexões que vão enriquecer o relatório para que nós entreguemos um código maduro, um código que possa colocar a justiça brasileira noutro patamar. Você vê no próximo bloco: o Conselho Federal ajuiza a ação no Supremo contra lei que restringiu o concurso para cartórios no Piauí. O programa OAB Nacional volta já. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo 4º da Lei Complementar 184 do Estado do Piauí, que restringe a realização de concurso público para cartórios naquele estado. A decisão foi tomada durante sessão plenária do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo o relator do caso, o conselheiro federal pelo estado do Amazonas, José Alberto Simonetti, o artigo 4º do projeto de lei que trata da matéria foi vetado pelo governador do Piauí, Wilson Martins, mas foi derrubado pela Assembleia Legislativa piauiense e a lei acabou entrando em vigor. Acatando o pleito da Ordem, Sua Excelência, o governador do estado do Piauí, vetou o dispositivo. Ocorre que, em sessão do dia 12 de março do corrente ano, o plenário da Assembleia Legislativa rejeitou o veto, fazendo ingressar no ordenamento jurídico o mal-sinado artigo 4º. Porém, o artigo 4º da lei complementar mencionada condicionou a inclusão das serventias existentes e vagas ao regime de concurso público apenas e tão somente após o trânsito em julgado de ações judiciais. Para Simonetti, a lei contraria a Constituição Federal, que determinou que os cartórios só podem ter suas vagas ocupadas através de concurso público. A lei complementar do Estado do Piauí, 184/2012, que altera a Lei 3.718 de 79 e a Organização Judiciária do Piauí, criando novos cartórios no município de Teresina e estabelecendo modificações nas circunscrições territoriais. Apesar da tentativa de melhorar os serviços cartorários, ofende ao regime legal vigente. Resta evidente que, com o dispositivo em tela, o Poder Legislativo do Piauí invade a seara legislativa da União, que já estabeleceu por lei própria
lei própria, os casos que autorizam a declaração de vaga da serventia extrajudicial e o necessário concurso público para o suprimento desta vaga, ao que parece traduzindo os interesses e a resistência dos atuais ocupantes das serventias judiciais já vagas, seja pela aposentadoria compulsória, pelo falecimento do titular ou nos casos de provimentos irregulares reconhecidos administrativamente. Os motivos, neste caso, não interessam. O fato é que há necessidade de realização de concurso para todas as serventias notariais existentes, sejam novas, sejam antigas. Neste caso, vacantes sem titularidades ou ocupadas por substitutos. Dessa feita, o dispositivo da lei piauiense ofende diretamente a Constituição Federal, na medida em que, como dito, a Assembleia Legislativa não ter competência para legislar sobre o ingresso e a remoção dos serviços notariais. A Constituição Federal estabelece à União a competência para legislar sobre os registros públicos, ex-vide seu artigo 22, inciso 25, o que se deu conforme se deduz na leitura da Lei Federal 8.935/94, que disciplina o artigo 236 da Constituição Federal. O ato normativo mencionado limita a competência dos Estados apenas para a fixação das circunscrições territoriais dos serviços notariais e de registro público. O conselheiro federal pelo Amazonas destacou ainda a importância do posicionamento da OAB quanto ao assunto e sugeriu a abertura de uma ação declaratória de inconstitucionalidade sobre os concursos para cartórios. No caso de inconstitucionalidade de leis estaduais, em face da Constituição Federal, não há dúvidas quanto à atuação do Conselho Federal de nossa ordem para atuar. O caso concreto revela a necessidade deste controle quando se observa a ofensa flagrantemente perpetrada por lei estadual em face da Constituição Federal. O pedido de liminar em ação direta, no controle concentrado, em regra, produz efeito ex nunc e erga omnes, e em situações excepcionais é admitida a modulação temporal dos efeitos da liminar para retirar a eficácia desde a origem da norma imputada como inconstitucional, vinculando os órgãos da administração, o que como medida de urgência seria mais adequada para combater o artigo 4 da Lei Complementar 184/2012 do Estado do Piauí. Necessário observar que a propositura da ação direta de inconstitucionalidade em face do dispositivo da lei piauiense, em razão da matéria que este regula, ao meu ver, guarda plena pertinência temática com as finalidades da Ordem dos Advogados. Os membros da Ordem que acompanharam os debates em torno do ajuizamento da ADIM elogiaram a proposta. A importância da matéria para os piauienses foi destacada pelo presidente da seccional da OAB no Piauí. A sociedade piauiense aguarda de fato, uma ação célere, como está sendo adotada hoje aqui, do Conselho Federal para que nós possamos realizar o concurso. Na verdade, conselheira Alemã, não houve por parte da presidência do Tribunal de Justiça nenhum ato desairoso, ao contrário. O Tribunal de Justiça, através do seu então presidente, encaminhou o projeto de lei sem esse dispositivo. Ele foi incluído através de uma emenda aditiva no âmbito do Poder Legislativo. Esta emenda foi vetada pelo governador do Estado, inclusive em razão de solicitação do Conselho Seccional piauiense, mas a Assembleia Legislativa, no exercício do seu poder, derrubou o veto e, por isso, a proposição aqui, a solicitação ao Conselho Federal para que ajuize a ação direta de inconstitucionalidade. É uma matéria, portanto, da hora e, de fato, salvo melhor juízo, senhor presidente, em outros estados da Federação nós temos dispositivos de idêntico teor, porque esta é uma ação que tem uma orquestração da associação que tem interesse que assim aconteça. Com esse dispositivo, professor Valmir, nós temos no estado do Piauí mais de 200 cartórios com cargos em aberto, delegações em aberta, para a realização do concurso que já está sendo gestado. Nós estamos na análise final do edital, a Ordem dos Advogados tem assento, nós recebemos a redação final do edital, o Tribunal de Justiça publicará o edital, salvo engano, ainda durante o mês de abril ou início do mês de maio. Portanto, nós sabemos como acontece esse tipo de orquestração. Ela se dissemina, na verdade, por todos os estados da Federação. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, afirmou que a não realização do concurso público é algo não republicano, situação que o Conselho Federal deve objetar. Nós sabemos todos os poderosos interesses de proprietários de cartórios que se encontram justamente sem concurso público, ocupando indevidamente essas funções delegadas,
e o presidente William Guimarães trazendo esta matéria para a proposição de uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei do Estado do Piauí que quer impedir a realização do concurso público, demonstra todo o seu compromisso com a República. A não realização de concurso público para delegação de cartório não é republicano, é algo que o Conselho Federal da OAB deve, evidentemente, objetar. Não há divergência, fica aprovada a ação direta de inconstitucionalidade, como bem assim, acolhendo a proposta, a sugestão do conselheiro Siqueira Castro, iremos estender uma medida idêntica aos estados que tiverem situações análogas. Luiz Maximiliano Telesca, trabalho com direito criminal há pelo menos 12 anos e tenho uma pós-graduação em direito penal e processual penal, além de militar nos tribunais superiores, defendendo impetrantes, defendendo pacientes como impetrante em habeas corpus originários ou recursos em habeas corpus. Trabalho em ações penais originárias dos tribunais superiores, nos tribunais de justiça, em recursos criminais, nos tribunais regionais federais também. Em 1997, antes de eu voltar, antes de eu sair do Rio Grande do Sul para Brasília, eu tinha uma namorada. Essa moça, eu tinha acabado de me formar, e essa moça, quando eu estava em Brasília, eu já não tinha mais nenhum relacionamento, ela veio a sofrer um homicídio. Ela foi vítima de um homicídio. O promotor que atuou no caso eu conhecia e denunciou dois rapazes que eram meus amigos de infância no Rio Grande do Sul, na cidade de Canguçu. O promotor que denunciou não foi o mesmo promotor que fez o júri. Ele foi transferido da comarca. E quando houve o júri do primeiro dos réus, houve o pedido de absolvição do próprio Ministério Público, em plenário. E este rapaz foi absolvido pelo júri popular. Quando o outro rapaz foi a julgamento, no tribunal do júri houve um pronunciamento do advogado de defesa à época, fazendo alusão a este primeiro julgamento, dizendo, olha, a situação é tão gritante, algo do gênero, a situação é tão gritante que o mesmo caso houve o pedido de absolvição do próprio Ministério Público e o promotor fulano de tal, o procurador fulano de tal, enviou uma carta dando os parabéns a esta promotora e ao espírito dela de liberdade, espírito dela de independência, por ter pedido a absolvição desse. O rapaz foi absolvido pelo júri também, de Canguçu, o segundo, e este documento, essa fala do advogado de defesa, foi ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ele anulou o júri. Anulou o júri porque entendeu que havia uma prova que não estava, era uma prova nova, juntada aos autos de forma ilegal. Eu não ia atuar nesse processo, mas um grande amigo do meu pai, que era o advogado de defesa deste segundo rapaz, disse para mim o seguinte, Max, eu preciso que você faça acompanhe esse habeas corpus para mim em Brasília. Eu disse, eu não posso, eu fui namorado da moça, da vítima. Eu disse, mas eu estou te pedindo porque esse rapaz não tem prova nenhuma, não há nada que diga no processo que foi ele, e eu me convenci de que o júri tinha sido anulado de forma errônea pelo tribunal. E eu fui e fiz o acompanhamento dessa impetração no Superior Tribunal de Justiça. O relator fez um voto extenso, duro e confirmando que o júri deveria ser anulado, porque aquela era uma prova nova e que aquela prova nova não poderia ter embasado
a absolvição do meu cliente. Qual era a nossa tese? A nossa tese de que aquilo não se constituía numa prova nova, que havia apenas uma mera alusão a uma fala em um outro processo. O segundo ministro que votou, após o relator, também votou contrário. O terceiro ministro a votar, começou a votar. Parecia que ele ia votar contrário também, ele ia votar favorável ao ministro relator. E no meio do processo, no meio da fala do ministro, ele começou a mudar o voto. E acho que ele começou a se convencer, ao longo da própria fala, e começou a mudar o voto, mudou o voto e fez o 2-1. O quarto ministro fez o 2-2 e o quinto ministro, a votar, desempatou favoravelmente a nossa tese, e a impetração teve sucesso e o rapaz não foi a júri novamente. Foi realmente um caso que me tocou muito como pessoa e como advogado. Depois do intervalo, você confere. OAB participa do lançamento do Anuário da Justiça 2013 e também Caixa atende a pleito da advocacia sobre procuração para que seja liberado o alvará de pagamento em nome do profissional. Nós voltamos em instantes. Até já. A advocacia brasileira esteve presente no lançamento do Anuário da Justiça deste ano. O evento foi realizado no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. A 7ª edição do Anuário da Justiça Brasil 2013 celebra os 25 anos da Constituição Federal em 306 páginas. A publicação foi editada pela equipe da revista eletrônica Consultor Jurídico e com o apoio da Fundação Armando Álvares Penteado. A capa do Anuário da Justiça que hoje lançamos neste tribunal festeja o que os jornalistas apelidaram de explosão de direitos no Brasil. Foi a forma de dizer que os brasileiros nunca estiveram tão próximos do conjunto de prerrogativas e deveres que compõem a cidadania. A mostra que apresentamos hoje é o resultado de um trabalho de pesquisa, organização e produção. Celebra os 25 anos da Constituição Federal e mostra os efeitos da revolução legal e jurídica deste país. Dá um mergulho de profundidade no sistema judiciário e judicial do Brasil. Fecha aspas. Como elogiou Lord Neuberg of Abbotsbury, presidente da Suprema Corte do Reino Unido, depois de examinar essa publicação em inglês. Ministros dos tribunais superiores, juízes e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado, estiveram presentes no lançamento. O anuário é uma importante iniciativa para a cidadania, para a efetividade da justiça, porque ele estimula boas maneiras, boas ações, bons propósitos, ele destaca aquelas realizações importantes e, portanto, acaba contribuindo para um futuro melhor. A OAB defende o advogado valorizado, com isso entendemos que o cidadão fica mais respeitado, e o anuário também tem esse viés de destacar aqueles que melhor tratam os advogados, que melhor cuidam da advocacia, aqueles que, portanto, entendem o papel essencial e efetivo do advogado para a defesa do cidadão. Eu destacaria de muita importância o perfil que o anuário traz dos integrantes do Poder Judiciário, que dentro desse contexto de transparência que nós vivemos no Brasil, isso é muito importante, né? Muito importante a divulgação do perfil de cada um dos membros do Judiciário. É um direito que a sociedade tem de tomar conhecimento dessas informações. O anuário analisa o judiciário em 2012. A ação penal 470, conhecida como mensalão, recebeu destaque na obra. As mudanças que ocorreram no judiciário com a Constituição de 88 também foram relatadas. O Poder Judiciário brasileiro cada vez mais se abre à cidadania, e esta porta de entrada haverá de ser uma porta permanentemente aberta para todos aqueles que queiram vir, conhecer e nos dar
as suas notas, as suas observações, para que a gente se aprimore cada vez mais e que a gente possa cumprir, nós, juízes brasileiros, o único objetivo pelo qual nós aqui estamos: servir aos cidadãos para que a democracia se fortaleça e para que a gente tenha justiça no Brasil para todos. O que não é fácil, mas estamos cada um de nós tentando fazer a nossa parte de uma maneira honesta, correta, e com a ajuda dos senhores certamente nós conseguiremos um Brasil que seja um Brasil para todos os cidadãos e que o judiciário seja realmente a palavra e a voz e dê vez a todos os cidadãos. A Caixa Econômica Federal acolheu um pedido feito pela OAB em favor da advocacia de todo o país. Para que seja liberado o alvará de pagamento em nome do profissional, o banco passará a aceitar a procuração do advogado nos autos, mediante a simples apresentação de uma certidão do cartório da vara, comprovando que ele ainda é o advogado constituído no processo. A medida acaba, portanto, com as exigências que vinham sendo feitas em agências da Caixa para a liberação do alvará, tais como reconhecimento de firma do profissional e procuração atualizada pelo cliente. Com a decisão da Caixa Econômica Federal, a partir de agora, os advogados só precisarão apresentar uma procuração nos autos dos processos para que o alvará de pagamento seja liberado em nome do profissional. Com isso, as exigências que vinham sendo feitas pelas agências bancárias para a liberação do alvará acabam. A determinação é considerada uma grande vitória para a advocacia brasileira. Esta é uma vitória histórica da Ordem dos Advogados do Brasil. Não tinha o menor cabimento, a menor explicação, a exigência que se fazia para que o advogado recebesse em nome do seu cliente alvarás liberatórios, a exigência de que a procuração fosse atualizada, a exigência de reconhecimento de firma e até mesmo a exigência de comprovante de residência por parte do advogado. O grande número de reclamações de advogados fez com que a Caixa Econômica realizasse as mudanças nas documentações exigidas. Basta a apresentação de uma certidão do cartório da vara comprovando que o profissional ainda é o advogado constituído no processo. A Caixa foi procurada pelo Dr. Marcos Vinícius, pelo Conselho Federal da Ordem, em virtude de algumas reclamações de alguns advogados por conta do atendimento, no pagamento de alvarás nas suas agências. De imediato levamos o assunto à direção da empresa, que adotou procedimentos no sentido de simplificar esses pagamentos. E a Caixa volta a aceitar a procuração dos autos do advogado, mediante a simples apresentação de uma certidão do cartório, comprovando que ele ainda é o advogado do processo. Segundo o diretor jurídico da Caixa, não será mais necessária a atualização da procuração, medida que vinha sendo considerada um transtorno para o advogado. Não é necessária a autenticação, não é necessária a atualização da procuração, que era um transtorno para o advogado ter que se dirigir ao cliente para eventualmente buscar uma nova procuração, basta a procuração atualmente existente nos autos. Para Marcos Vinícius, todas as questões foram superadas com a decisão da Caixa, o que demonstra a importância dos advogados para o sistema de justiça. Todas essas questões foram superadas por esta decisão da Caixa Econômica Federal, atendendo um pleito do Conselho Federal da OAB, decisão que foi trazida pessoalmente à sede da entidade pelo diretor jurídico da Caixa Econômica Federal, justamente demonstrando que basta a procuração do advogado nos autos e uma simples consulta ao cadastro que a OAB possui de todos os advogados para que seja liberado o alvará em nome do advogado. Demonstra toda a atenção, todo o reconhecimento da Caixa Econômica Federal, a indispensabilidade do advogado para o sistema de justiça. Essa, portanto, é uma vitória que há de ser comemorada, principalmente pelos advogados militantes, principalmente por estes colegas que mais necessitam do braço forte da OAB em defesa de um exercício profissional respeitado, com aquele lema da atual gestão, segundo o qual o advogado respeitado significa o cidadão valorizado. E nós terminamos por aqui o programa OAB Nacional de hoje. Na próxima semana, você confere mais notícias de interesse da advocacia e da sociedade civil brasileira. Nosso encontro já está marcado, hein? Até lá!